Sei que o que está acontecendo a nível nacional hoje é quente, mas eu peço para você não ter atenção no seu celular ou não ficar curioso para resultado algum, porque você não vai mudar nada. Pelo contrário, você se concentrar aqui pode mudar muita coisa na sua vida. Amém? Então, desligue-se aí e ligue-se em Deus. Espero que já tenha sido assim desde o início do culto, claro. Eu quero levar vocês hoje para a nossa última reunião do Conselho da Igreja. Quero levar vocês para o momento inicial da nossa reunião. Talvez vocês se perguntam, quando esses homens se reúnem, o que eles fazem? Bom, nós falamos sobre programação da igreja, nós falamos também sobre a questão financeira, vende ou não vende um carro, vende ou não vende um imóvel, faz ou não faz uma compra. A questão financeira é sempre decidida em conjunto, as coisas mais sérias são decididas em conjunto com o conselho. A gente olha o que vai ter de programação futura. Por exemplo, no mês que vem temos Grupo M, que vai estar aqui. Damos uma olhada na agenda, o que vai ter no outro mês e depois. E assim pensamos juntos. Mas antes de nós fazermos toda essa parte mais técnica, nós temos sempre um momento de oração e de devocional. E no último momento que nós tivemos juntos, foi semana retrasada, né? Nós conversamos sobre uma pergunta que eu fiz para os irmãos da igreja e que eu quero fazer hoje para vocês também. Nós temos aqui uma imagem e a pergunta que eu fiz para os irmãos é: que melhora você desejaria para a vida espiritual da igreja? Nós nos reunimos para falar de coisas boas, mas também para pedir a Deus o que é que precisa ser mexido, melhorado na nossa igreja. Eu fiz então essa pergunta e deixei os irmãos pensarem um pouco. Eu gostaria de que você pensasse um pouco também. Primeiro vem aquela pergunta, né, mas o que é a igreja? Quando falo em igreja, eu quero que vocês entendam que não estamos falando de estrutura física. Porque uma igreja pode ter uma mega estrutura e ainda assim ser doente. E uma igreja que nem lugar próprio tem, talvez tanto de aluguel, pode ter muita saúde. Porque a vida da igreja, quando nós falamos em igreja, nós estamos falando sobre vocês, sobre nós, sobre as pessoas. Aqueles que estão aí sentados hoje aqui, falamos sobre aqueles que se consideram parte da igreja de Marechal Cândido Rondon. Eu tenho aqui uma lista de aproximadamente 700 pessoas que deram o seu nome, a sua ficha. Claro que algumas vão caindo fora, depois de um tempo se mudam de cidade. Nós temos aqui uma lista de cerca de 700 pessoas que se consideram parte dessa comunidade local aqui. E a pergunta é: o que você acha que deveria melhorar na vida da igreja? Tivemos algumas respostas muito válidas e interessantes, eu vou mencionar 3 delas. Mais envolvimento de alguns membros nos ministérios. Tem pessoas que estão em 2, 3 ministérios, às vezes pedindo o 3º ainda. Mas tem outros que, por outro lado, não se envolvem em nada. E não só os que existem, novos ministérios poderiam surgir no coração das pessoas, que não necessariamente sejam impostos ou colocados pela igreja. Cremos, algum falou, poderia ter mais comunhão com Deus. Mais uma opinião veio que poderia ter mais conscientização da volta de Cristo. Viver de uma maneira mais preparada para receber Jesus Cristo de volta. E se Ele viesse hoje? Estar preparado é viver preparado como se Ele pudesse voltar agora. Portanto, mais conscientização de que esse mundo passa e nós temos um alvo maior. Então eu coloquei para a igreja uma das coisas que tem tocado também o meu coração, uma palavra ao olhar para todas essas pessoas que a gente ora, algumas a gente vai atrás e percebe que talvez por pressão do pastor aparece no domingo seguinte, mas eu vejo que em muitas dessas pessoas o que falta realmente com a igreja, eu quero dar o nome aqui de comprometimento. Nós temos muitas pessoas que se dizem parte daqui da igreja, gostariam, aparecem na hora que tem casamento ou quando
vai ter uma dedicação de criança, daí a gente percebe que começa a vir, porque vai querer dedicar a criança. E depois de um tempo, aquele compromisso todo, aquele sim com Deus começa a se esfriar, e isso me traz preocupação. Eu desejo que muitas pessoas que fazem parte, ou talvez sejam algumas apenas, eu espero, tenham um compromisso maior com Deus e um compromisso maior com a sua igreja. É assim que nós nos chamamos, igreja de Deus, pois é dele. E eu quero de início deixar um versículo aqui que diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, como é o costume de alguns. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Me consola, por um lado, saber que essa dificuldade já é bem antiga, que tem alguns com o costume de não estar presente, de não fazer parte das reuniões, que levavam de uma maneira frouxa, molenga, as atividades do corpo de Cristo. Pessoas que por algum motivo não se reuniam, acabavam ficando em casa e deixavam de congregar. Irmãos, a igreja foi escrita num tempo, e eu acho que isso não mudou, onde as pessoas deveriam se reunir de corpo e alma, junto, fisicamente. E eu não acho que a tecnologia deve eliminar isso. Nós brincamos no conselho que só falta ter o e-member, o membro eletrônico, né? Só falta ter aquele que quer se cadastrar e ser membro pela internet, mandar lá o dízimo, assistir de vez em quando as mensagens e achar que faz parte do corpo de Cristo. Me desculpe aqueles que estão assistindo pela internet hoje e têm realmente um problema de saúde, uma dificuldade e não podem estar aqui. Mas nunca os meios eletrônicos podem substituir a união do corpo de Cristo, o ombro a ombro, a oração junto aqui, os pequenos grupos, a união física da igreja, jamais vai ser substituída nem pela literatura. São tudo formas de semear o evangelho àqueles que ainda não conhecem nada. Tem pessoas que estão 200 quilômetros de uma igreja, e aí eu entendo que através da internet talvez tenham um contato, mas mesmo assim devem buscar um corpo físico, uma igreja onde fazem parte. Por isso eu desejo mais comprometimento em algumas pessoas, um comprometimento com Cristo. Alguém que não se diz só eu faço parte lá, o dia que eu for enterrado, alguém vai cuidar de mim. O pastor Norberto falou uma coisa excelente no último velório, da irmã Helda, que é muito fácil você fazer um velório quando a pessoa é fiel até o fim. Para nós pastores, é muito tranquilo, cheio de paz. E ele falou: irmãos, ajude-nos a fazer o velório de vocês. Você entendeu? Ajude-nos a fazer o velório de vocês. Alguns somem, nunca aparecem. E daí, o que o pastor fala? Vai achar palavras da onde? Você nem sabe quem é a pessoa. Não queremos nunca que a nossa igreja se torne algo frio, onde nós puxamos um sermão de funeral da gaveta e fazemos friamente porque não temos contato nenhum com a pessoa. E eu creio que vocês também não querem isso. Por isso nos ajudem, estando conectados com a igreja. Hoje eu peço realmente desculpa àqueles que estão fiéis aqui, porque a palavra vai pegar pesado. A Bíblia. Eu vou ler um texto bíblico que nós lemos junto com o conselho que me arrepia. Me arrepia pensar o que significa a falta de compromisso com Deus e com sua igreja. Nós precisamos de pessoas que tenham uma aliança com Cristo todos os dias. Tem pessoas que deixam para decidir no domingo antes da hora se vão ou não vão, porque não é uma prioridade. Mas não só o domingo estar aqui. Nós precisamos de pessoas que tenham um compromisso com Cristo toda a semana. E deixe-me ser chato. Nós precisamos de membros que tenham uma aliança com Cristo todas as segundas-feiras. O que você faz na segunda-feira? Está debaixo da tua aliança com Cristo? Aquilo que você faz
pode ser observado por Jesus? Nós precisamos de pessoas que têm uma aliança com Cristo todas as terças-feiras. Continuam firme. Já pensou você falar para a esposa, eu sou casado com você só no domingo? Assim também a nossa aliança com Cristo deve ser todas as terças-feiras. Nós precisamos de membros da igreja que tem uma aliança com Cristo todas as quartas-feiras. Ele continua sendo nosso Senhor. O que você faz nas quartas-feiras? O que você tem programado para essa semana à noite? Nós precisamos de membros que tenham um compromisso com Cristo todas as quintas-feiras. E eu quero que você vá passando a sua agenda aí. E agora vai ficar mais pesado para alguns. Todas as sextas-feiras. Para cristão, sexta-feira não é dia de cervejada, né? Como canta a música. Você tem um compromisso com Ele na sexta também? Jesus pode te acompanhar depois do trabalho, onde você vai na sexta-feira. Ele pode estar junto na conversa com seus amigos, nos assuntos. Se Ele pode estar junto e dar um ok, então beleza, meu irmão. Não estou falando aqui de estar todo dia na igreja. Estou falando de viver uma aliança com Cristo todas as sextas-feiras. Ter uma aliança com Cristo todos os sábados. Como você festeja o sábado à noite, como você se comporta quando é convidado para uma festa. Você deixa o teu cristianismo para fora quando entra numa festa de formatura? Ou o teu cristianismo te expulsa lá de dentro e você fala, aqui não é meu lugar, porque eu tenho uma aliança com Cristo também no sábado à noite. Nós precisamos de pessoas que têm uma aliança com Cristo também. De novo, todos os domingos. Toda a semana. E eu quero levar vocês para Lucas capítulo 14. Quem que tiver pode abrir a sua Bíblia. Lucas capítulo 14. Jesus está aqui na casa de um fariseu. Ele está comendo, é um sábado. Algumas coisas interessantes acontecem nesse dia. Jesus começa curando um hidrópico, uma pessoa que tem problema com água no seu corpo. Era sábado. Ele pergunta para os fariseus, pode ou não pode curar no sábado? Todo mundo fica quieto. E ele dá algumas respostas. Jesus vai ensinando algumas coisas e lá, mais para frente, ele então dá inclusive uma dica de quem convidar para as festas. Jesus fala lá no capítulo 14, mais no início ainda, olha, quando você fizer uma festa, não convide só as pessoas importantes, as ricas, aquelas que vão te recompensar e te dar uma outra festa depois. Jesus está falando ali para aquela elite dos fariseus religiosos. Ele fala assim, olha, convide também os pobres, os cegos, os mancos, os coxos, pessoas que não vão te poder recompensar pelo teu convite. E eu digo para vocês que a recompensa de vocês será na ressurreição dos justos. Esse é o versículo 14. Bem-aventurado será você, porque esses não têm como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Nesse momento, quando fala em ressurreição dos justos, um dos fariseus começa a celebrar. Ele fala, uau, ressurreição, céu, os justos, que coisa maravilhosa. Ele se empolga nesse assunto e ele fala o versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estava à mesa com Jesus disse-lhes, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Não foi Jesus que falou, foi um dos que estava na festa. Um dos fariseus disse assim, olha, como é feliz aqueles, os justos, que vão comer no banquete celestial. Sempre existia essa esperança, essa imagem entre os judeus de algum dia ter um grande banquete, na presença de Deus, uma grande festa, onde estaremos juntos com o pai Abraão, Isaac, Jacó, celebrando a grande ceia dos salvos. E essa esperança, ela é muito linda, e ele despertou isso nele. Falando com a Sara esses dias sobre isso, ela falou, uau, pai, eu vou encontrar a Sara, mulher de Abraão, lá em cima, que era a minha xará. Que bacana que vai ser isso. O pastor Norberto trouxe uma mensagem sobre o céu no velório aqui, e ele pintou tão bem o céu com os textos bíblicos, que no final da mensagem dele me dava vontade de estar lá. De tão lindo que é essa esperança, de tão linda que é essa esperança de um dia estar lá com ele. O banquete do reino de Deus. Mas aí, quando esse fariseu se inspira e fala isso aqui, Jesus conta uma parábola que desmonta
a segurança que ele tinha, talvez, de estar junto lá. Presta atenção à parábola que Jesus conta. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de comer, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois já está tudo pronto. Mas eles começaram um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e force-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles, os primeiros que foram convidados, nenhum deles provará do meu banquete. Sabe o que é a primeira coisa que me assusta aqui nessa parábola? É que nenhum desses caras aqui que perdeu a chance de estar no banquete seria considerado um pecador hoje em dia. Eu acho que nem igreja nenhuma diria que o cara está pecando porque ele está indo ver a propriedade, porque ele está indo ver as juntas de boi, porque ele recém casou. O que me assusta aqui nessa parábola, preste atenção, é que o que tirou a chance dessas pessoas de comer no banquete não foram pecados grotescos. Não foi brutalidade, não foi vício, não foi o cigarro, não foi a bebida, não foi um roubo, nem um assassinato. O que tirou a oportunidade dessas pessoas de comer no banquete celestial foi a negligência com o reino de Deus. O descaso, a falta de honra para aquele que convidou, tirou a oportunidade de comer no banquete eterno. Eu acho interessante olhar nesse texto que, na verdade, eram pessoas bem compromissadas. Esse texto foi falado para os fariseus, o povo que não aceitou Jesus, e por isso outros povos receberam a oportunidade de serem salvos no lugar deles. E essas pessoas, tanto os fariseus como os da parábola, eram pessoas muito comprometidas, só que comprometidas com as coisas erradas. Tem gente que está muito comprometido com a novela, que não perde uma, com o futebol, que não perde um, com a última notícia, que não perde nenhuma, até com a saúde. Cuida. Mas se não está comprometido com o reino de Deus, meu irmão, o perigo é sério. Eu quero observar com vocês com o que essas pessoas estavam comprometidas no lugar de Deus. O primeiro era uma pessoa muito comprometida, sabe com o quê? Com os seus bens. Ele tinha um compromisso com a sua propriedade que ele acabou de comprar. Ele era uma pessoa educada, né? Ele falou: desculpe-me, eu não posso, mas eu acabei de comprar uma propriedade, eu não posso agora. Talvez seria dizer: mas o que tem de errado o cara comprar uma propriedade e querer vê-la? Eu digo para você, não teria nada de errado se Deus não fosse a prioridade na vida do cara. E a pergunta que eu faço é: você tem bens ou os bens te têm? Você tem bens ou os bens te têm? Seus bens estão lá, você está aqui? Ou seus bens estão lá e teu coração está lá? Preocupado, pensando já neles de novo. Percebe que é uma pessoa muito dedicada aos seus bens. E os bens começam a tomar conta de forma que não podia mais honrar o convite. Você já deve ter ouvido aquela história da família que ia muito longe de a pé, caminhando para a igreja. 5 quilômetros. Se arrumavam um domingo de manhã e caminhava o pai, a mãe, os filhinhos. Vamos para a igreja, filhos. É longe, papai. Não importa, a igreja é prioridade. Temos que ir na casa de Deus.
caminhavam para a igreja. Se chovia, pegavam o guarda-chuva, estavam lá. A vida foi melhorando. E essa família compra umas bicicletas. Oh, que beleza, glória a Deus pelas bicicletas. Vamos para a igreja de bicicleta. Mulher sentava atrás, daquele jeitinho de lado, assim, com a saia, você lembra? Já viu isso na rua? Marido puxa e vai andando de ladinho. Estavam lá. Se chovia, colocava aquela sacola nos pés para não molhar, para não respingar. Vão cuidando, mas estava lá a família. Sentava sempre nos primeiros bancos. Uma fidelidade muito grande. A vida foi melhorando, compraram uma carroça e um cavalo. Oh, bem, você não precisa mais chegar tão suado no culto, né, pastor? O calor da manhã, o culto era de manhã. Estavam lá eles, buscando a Deus, no primeiro banco. A vida melhorou um pouco. Compraram um carrinho velho. Glória a Deus pelo carro. Emblema lá atrás, propriedade do Senhor, né, como se vê por aí. E a família vai e de repente o pastor não vê aquela família um domingo. Mas tem alguma coisa de errado. O que aconteceu com os irmãos? Porque nunca faltava um culto. O pastor preocupado vai lá durante a semana, bate na porta. O dono da casa recebe. Irmãos, eu fiquei preocupado com vocês, primeiro banco vazio, o que aconteceu? Que vocês não puderam vir. Pastor, acabou a bateria do carro, não tinha jeito de ir para a igreja. Antes, não era problema caminhar, porque o coração queimava de amor por Deus. Com o tempo, os bens começaram a tomar conta do coração. E qualquer bateria de carro já era um empecilho. O segundo compromisso que tinha nosso personagem da parábola era com o trabalho. 5 juntas de bois, ele acabou de comprar. Quem lembra das juntas de bois, isso é antes da época do trator. Hoje seria aí uns tratores, né? As juntas de bois aravam a terra, faziam o trabalho. Se ele tinha 5 juntas, então ele comprou 10 bois. Trabalhavam em dupla, puxavam ali o negócio. E agora ia render dinheiro. Agora eu não posso ir para o banquete, porque eu tenho muito trabalho. Talvez seria hoje um novo equipamento lá no seu trabalho, onde você fala, nossa, agora a produção vai aumentar. Talvez seria para os agricultores agora aquela colheitadeira, aquele novo equipamento que me ajuda a ter uma rentabilidade maior. Este cara, por causa de suas juntas de boi, por causa do seu compromisso com o trabalho, ele deixa de cumprir o seu compromisso com Deus. Eu fiquei admirado no velório que tivemos essa semana, quantas pessoas vieram aqui. Dona Helda, família Kunkel, deu para perceber que tinha um grande carinho pelas pessoas. Isso foi de tarde, foi no horário de trabalho. Pessoas que falaram assim, peraí, meu trabalho é importante, mas aquela família para mim me importa agora, o trabalho vai esperar, eu vou estar lá, porque eu amo aquela família. Para os filhos, num momento desse, é inimaginável falar, não, eu tenho que trabalhar. Eu vou estar lá porque eu amo essa pessoa. Eu amei essa pessoa que partiu e amo os familiares. Se nós somos filhos de Deus e Deus nos chama para um banquete, irmãos, então nós devemos colocar Ele em primeiro lugar. E vocês sabem que a programação da nossa igreja não é tamanha que faça com que você vá perder o emprego por causa disso. Mas eu gostaria de deixar aqui um pedido para que nós cuidemos, que o trabalho não seja a nossa prioridade. Jamais deixem um convite de Deus por causa do seu trabalho terreno, por causa do dinheiro. Não deixe de honrar um convite de Deus para honrar um convite ou uma tentação do seu trabalho. Honre a Deus, tenha Ele como prioridade. E a terceira pessoa, muito compromissada com o quê? Eu diria que essa aqui é a melhor desculpa das 3. Ele tinha um compromisso com a família. Desculpa do cara no versículo 20 é, ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Sabe que no Antigo Testamento, quem era recém-casado, ele não precisava nem ir para a guerra. Ele podia ficar em casa porque era uma prioridade. Mas Jesus menciona aqui que nem mesmo a família, nem mesmo
as pessoas que estão mais próximas podem tomar o lugar de Deus. Lá dentro da família deve ser priorizado quem é mais importante. Eu não sei se aqui quem estava casado era ele ou ela, né? Não sei se era um rapaz dizendo, eu não posso ir porque é por causa da minha esposa, né? Acabei de casar. Ou se era talvez ela falando, eu não posso ir porque eu acabei de casar, meu marido não quer. Mas esse é o típico casal, aquele que já no início não pode porque está recém-casado. Eles não vão poder daqui a pouco porque estão tentando fazer filhos e precisam de um grande empenho, né? Eles não vão poder daqui a pouco porque o filho nasceu. Agora temos que cuidar do pequeno. Daqui a pouco eles não vão poder porque o filho chora demais. Depois eles não vão poder de novo porque nasceu o outro. E assim depois os filhos vão estar grandes, precisam de atenção. E a prioridade do reino de Deus fica, talvez se der tempo no leito de morte. Sabe, eu vejo hoje em dia, uma pessoa fica resfriada, um filho fica resfriado, o pai já não vai na igreja, a mãe não vai na igreja, aí o avô já fica com dó também e fala, eu vou ficar com vocês também. Interessante que esses mesmos, a família inteira que não vai por causa de um filho resfriado, não vai ligar segunda-feira para todos os patrões e falar, olha, a família inteira está em casa porque o filho está gripado. Sabe por que não? Porque é uma prioridade maior. Deixa-me dar um recado aqui para as mães. Gente, eu não estou falando de caso urgente, onde toda a família tem que entrar em ação e salvar quase uma vida. Mas deixa-me falar uma coisa para as mães. Se o seu filhinho está doente, não diga assim para o seu marido, fica em casa comigo, assiste o Fantástico. Diga assim, meu bem, vá na igreja e ore pela nossa família. No momento de intercessão, esteja lá na frente e clame pela nossa família. Meu bem, vai na igreja e ore por nós. Você acha que teu filho vai se sentir mais valorizado se você sentar no sofá ou deitar? Ou se você falar para ele, filho, pai está indo na igreja orar por você e Deus vai nos ajudar. Compromisso. Eu não quero dizer para você abandonar a família, vocês sabem, nós pregamos muito sobre o amor à família, porque é algo abandonadíssimo nos tempos atuais. Mas eu estou querendo que você dentro de casa demonstre para a sua família, Deus é prioridade em nossa casa. Nós vamos honrar o convite de Deus, a comunhão com Deus. Não despreze a oportunidade de estar com Deus, não despreze a oportunidade de se unir com seus irmãos em oração. Não seja um frouxo espiritual, mas tenha firmeza. Valorize e se comprometa com Deus e com sua igreja. O texto final diz assim, disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e force-os a entrar para que minha casa fique cheia. E eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados, mas tiveram outras prioridades, nenhum deles provará do meu banquete. Eu quero deixar essa imagem aqui, de um grande banquete com Jesus no meio. E quero dizer o seguinte, Deus quer ver o céu cheio para o grande banquete. Se você não honrar o convite, Ele vai chamar outro em seu lugar. Deus quer a casa cheia. E se nós não honrarmos o convite de Deus, se nós não honrarmos o nosso compromisso com Deus, outros vão entrar no lugar. Eu desejo, irmãos, que nesse grande banquete, ninguém fique de fora por negligência e por falta de priorizar Deus em sua vida. Desejo que em nossa igreja sejam mesmo só aqueles alguns que nós vemos na carta aos Hebreus. Não deixem de reunir como igreja, como é o costume de alguns. Não faça parte desses alguns, faça parte daqueles que querem realmente estar no banquete de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos. Eu quero que você fale com Deus um pouco.
Coloque a Ele como está a sua vida, as suas prioridades. E se o Espírito Santo te toca nessa noite, talvez você precise dizer: me perdoa, Senhor, por não ter honrado, não ter priorizado a vida espiritual e a união com os meus irmãos na fé. Se Deus fala contigo hoje, meu irmão, então aceite uma mudança. Deus querido, eu quero te agradecer por essa igreja. Eu quero te agradecer por cada um que se sente parte desse corpo. Mas eu te peço, Senhor, que ninguém se perca por descaso, por falta de prioridade no teu reino. Senhor, eu te peço que essa mensagem possa tocar as nossas vidas de tal forma que o nosso comprometimento volte a priorizar unicamente, em primeiro lugar, o teu reino. E todas as coisas sabemos que serão acrescentadas, mas queremos colocar o teu reino em primeiro lugar. Te peço, Senhor, que essa igreja não tenha somente um grande número de pessoas nas fichas de orações, mas que essas pessoas possam fazer parte do banquete um dia. A presença do Senhor, a presença de Abraão, Isaac, Jacó, todos os homens de fé que já existiram, possamos compartilhar esse tempo. Mas Deus, que ninguém negue o convite aqui. Te peço que o Senhor toque vidas, para que ninguém fique de fora, por descaso, por não priorizar o teu chamado. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.